Vamos. Aí. Então, beleza. Então, essa parte aqui, a gente coloca o faturamento real. E aqui embaixo vai ter os conceitos que eu acho que eu já passei para você, né? Primeiro, o que é Já. custo variável, margem de contribuição, Uhum. é a mesma coisa Sim. que a gente considera É, esse aí é basicamente igual o outro, né? igual ao outro. Só que aqui embaixo, olha que legal. Deixa eu só baixar devagar para você. Então, vai ser, ó, faturamento menos o custo variável, vai trazer a margem de contribuição e o valor em percentual, tá vendo? Aqui. Vai trazer o. Ah, na hora que ele vai automático? Vai. Então, aqui, você só preenche o amarelo. Essas partes que estão em cinza, ele vai puxar aqui de baixo, ó. Aí aqui embaixo eu tenho uma aba de custo variável. Então, eu vou pôr todos os meus custos aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, Ai, que bom. vou colocar 5.000 aqui, por exemplo, de custo variável. E já vem aqui para cima, de custo variável, tá vendo? E aí ele já subtrai do faturamento, já me dá a margem de contribuição em dinheiro e em percentual. Hum, Aí já facilita. nossa, bem melhor. Muito melhor. Consegui fazer, e eu vou melhorar ela mais ainda. É porque eu consegui uma Hum, pessoa melhor do que estava me ajudando em fazer planilha. Aí eu tive ah, a construção com ele, então vai ficar melhor. Aí, nossa, beleza. bem melhor. Aí a gente tira o custo fixo. Aqui, a gente já vai considerar também o Prolabore dentro do custo fixo. Por quê? Porque vai ficar Ah, tá. No caso de Adriano, né? isso no caso do Adriano. E aqui embaixo, ó, deixa eu abaixar ela mais para você ver. Quando a gente colocar aqui, ó, salário de funcionário, tá vendo? Também já vai puxar lá dentro. Cadê? Peraí, acho que não carregou. Cadê? É, Ah, tá. Uhum. isso. Aí, tudo que está em amarelo, vocês preenchem. Então, por exemplo, vamos supor que lá a folha seja 35.000. Já vai puxar aqui. Esse valor aqui de 175 aqui é um É percentual baseada no lado de cima. no faturamento. Então, a gente consegue ver. Nossa, muito bom. É. E aí, o que que é legal dela? Ela vai trazer aqui para gente em percentual, vai trazer os custos totais. E aqui, ó, no caso de vocês, que aqui é que está a questão. Vocês, para fazer o giro da empresa, vocês acabam tendo que contrair empréstimo, pegar capital de terceiros. É. Que tem a aba lá embaixo que a gente vai colocar como empréstimos e dívidas passadas. É essa parte aqui que a gente vai construir como se fosse o capital de giro de vocês. Porque hoje o que está onerando, eu até mostrei para o Adriano, ele pegou que a gente está com 5 contratos ativos, né? Uhum. E eu falei com ele, Adriano, ó, eu sei que você tem que trabalhar com capital de terceiros, beleza, mas você tem que ter primeiro seu capital de giro, pra você pagar suas contas e não ficar nesse estresse, que é igual, né? Foram 6 meses para trás, mais difíceis, né, Já? Nossa. Nu, eu que o diga. De Que muita a cobrança vem toda em mim. exatamente. Eu falei com ele, ó, de muito aprendizado e tudo mais, mas para a gente ganhar muito, a gente tem que administrar no pequeno. Então, É. e ele entendeu isso, achei bacana isso, que ele falou, não, realmente, é isso mesmo e tal. Porque aqui, se a gente consegue fazer o capital de giro com base nos empréstimos que ele tem hoje, né? E aí ele falou, Ju, eu sei que eu não consigo guardar. Então, vamos fazer, por exemplo, aquela ideia que a gente tinha de programar um pagamento para ir para uma reserva em RDC, que fica bloqueado. É, ele quer fazer isso. Ele tem falado muitas vezes isso, repetidamente, sabe? Isso como Porque ele aí a quer gente fazer. começa a construir o capital de giro com base no que ele tem de empréstimo hoje, entendeu? Uhum. Porque, e aí, Então tá. Então seria assim, só para ver se eu entendi. uhum, Essa parte é empréstimos e dívidas passadas. Vão entrar todos os empréstimos do banco. todos os empréstimos do banco, e você Mas, pode colocar dos meninos também, que é o tá, mas aí o que eu coloco só os juros ou eu coloco o valor total? isso. Aí aqui você vai colocar o que ele paga mensalmente, entendeu? Tá. Então, peraí, Aí vai ter deixa eu a aba anotar cá isso. embaixo, porque como a gente vai fazer por mês, você vai colocar a parcela. Aí aqui embaixo vai ter, ó, deixa eu abaixar aqui, ó, empréstimos e juros. Essa aba Ah, tá. aí tem empréstimo, juro de cheque especial, juro de cartão.
Aqui tem a opção só Nossa, negociação de dívidas. Bom. isso, tá vendo? Então, vai trazer o Uhum, percentual aqui, a gente só preenche o amarelinho, mas vai trazer o uhum, percentual aqui e nós vamos colocar só a parcela, a princípio, para tá. analisar o DRE, porque isso aqui Uhum, vai gerar o DRE todo para nós. Aí, beleza. tá. Preenchemos essa parte, essas outras partes aqui, ó, de total de custo não operacional, total de custo também é não operacional aqui em valor somatório, isso aqui, nós vamos analisar ela numa outra planilha, que é uma planilha de simulação de lucro e crescimento, que eu vou te mostrar daqui um pouquinho. O que essa Tá. planilha faz? Ela pega tudo isso aqui que gerou e vem para essa planilha aqui de simulador de Peraí, tá travado. lucro e faturamento. Ah, tá. Uhum. Tá vendo? Então, Esse já meio que tinha, né? Só que era antes estava com o nome de DRE. isso, na verdade, não. O DRE é essa aqui. Porque o DRE aqui já é o que você realiza, né? Ah, é. Uhum. É o que Esse você que ficava no cantinho lá. mês a mês. Então, aqui tem todos os meses, e aqui no final vai ter o total, né? Uhum, Agora, aqui, por exemplo, nós estamos no mês 9. Nós vamos projetar uhum. outubro, novembro, dezembro e vamos projetar o ano que vem. Aí, o que É, que esse isso é DRE aqui vai importante. fazer? Ele pega o valor total da venda anual, que está lá na outra planilha, que está dando aqui 372 mil, tá vendo? Pega o total de custo variável e essa parte aqui de margem de contribuição também. Ele já vai buscar tudo. Ele vai calcular automático. Vai. Aí você vai pôr aqui, eu quero crescer 5%. Aí ele calcula minha meta de venda anual. Aí eu quero crescer 10%, 20%, 30%. Sabe? Você Não, muito consegue bom. fazer. E aí ele dá a meta de venda anual e a meta de venda mensal. Entendeu? Entendi. Por quê? Com base. Achei muito bom. É, eu achei top também. Com base nisso aqui, a gente projeta o ano que vem. É óbvio que planejamento, principalmente financeiro de empresa, ele muda, mas a gente consegue Uhum. ir adaptando. E aqui na primeira parte, ó, essa parte que a gente preenche, ó, que essa primeira parte aqui, por exemplo, eu posso pegar o ano de 2022, se eu tiver os números dele, por exemplo, eu tenho a venda total de 2022. Eu vou jogar ela aqui. Peraí, Ju, que tá, tipo assim, que a tela tá mais devagar do que a Deixa eu- fala. Ah, tá. Deixa eu aumentar. Peraí. Ah, e agora apareceu a parte de 2021, 22. Isso. Então, aqui, por exemplo, eu pego aqui, ó, do ano de 2022, 323.082. Essa parte aqui é a gente que preenche à mão. Então, Uhum. vendas reais. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 400 mil. Isso Entrou. é aproximado? Não, o ideal é você pegar o que você vendeu mesmo, né? O que foi de Eu não vou ter faturamento. noção. Não, se você não tiver, É, pode ser aproximado, porque a gente começou a fazer o trabalho, vai ter que ser aproximado. não tem problema. Uhum. Aí a gente tenta pegar aproximado o custo variável. Ah, vamos supor que, sei lá, 250 mil. Entendi. Aí ele já vai gerar o percentual, aí a gente pega o custo fixo, ele já gera o lucro, e já gera o lucro em percentual também. Se a pessoa estiver Uhum. usando cheque especial ou empréstimo, a gente já coloca a parcela. Aqui tem a opção do capital de giro também. Reserva financeira, se a gente quiser fazer. Reserva de investimento, distribuição de lucro. Tem esse aqui para a gente colocar se a gente achar interessante. Com Uhum. base nesses dados aqui, dessa planilha aqui, ela vai preencher essa planilha daqui, ó. Tá vendo? Da simulação. Por quê? Porque o cara ainda Simulação do lucro anual. ele não integrou ainda o total Ah, das simulação de vendas crescimento. daquele DRE que eu te mostrei lá. Ele ainda não integrou, Aham. mas ele vai integrar, que aí já vai vir direto para cá, entendeu? Mas o fato da Entendi. gente preencher esse DRE aqui, que é anual, já dá para a gente gerar lá uma simulação, tá vendo? Que é a mesma coisa dessa Uhum. daqui, ó. Só que essa daqui eu vou simular
o percentual, por exemplo, de lucro, 5%, 10%, 15%, 20%. É a mesma coisa, só que aqui está mais resumida. Nessa parte daqui, ó, eu já estou É analisando. bom que dá para mudar essa parte de cima, né? Que a Adriana coloca mais ou menos 30%. Ele Dá, é olho pelado. dá para mudar tudo, mas eu achei tão mais simples de ver Uhum, e também gostei mais aqui, porque aqui eu posso pôr, ó, hoje eu tô com, sei lá, 10 contratos de aluguel. Aí eu tenho uma média de recebimento é, aqui nem é tanto para o seu segmento, mas se fosse o caso, né? De 2.500. Aqui eu consigo fazer um ticket médio de venda para o cliente para eu saber essa venda mensal aqui, ó, que seria, por exemplo, nesse exemplo aqui, essa empresa precisa vender 21 mil. Aí, uhum, qual que é o ticket médio dela? Vamos supor que ela tem um ticket médio lá, cada cliente compra R$ 500. Para quantos clientes entendi. que eu tenho que vender para eu alcançar a meta? Entendeu? É. Isso Eu aqui posso fazer, talvez, ao invés de por cliente, por prestação de serviço, né? Tipo por assim, prestação uma de prestação de serviço. serviço é 30 mil. Para eu Uhum. chegar no meu lucro ideal, quanto que é? Seria isso, Isso. né? Isso, Minha seria meta. uma meta, sim. Porque aí você consegue. Só que o seu caso é mais difícil, porque como é prestação por contrato, igual, vai depender da quantidade de ônibus, vai depender de um monte de coisa. Uhum, Então, a gente pode pôr meta de contrato, para eu crescer tantos por cento, 30% no primeiro trimestre, eu preciso pegar, no mínimo, 4 contratos de 20 mil mês, vamos supor. uhum, Entendeu? Aí a gente faz por contrato, entendi. para dar melhor. É, melhor. Mas aí, essa parte aqui de baixo, ela ainda não está integrada, mas também vai entrar. Só que eu já quis te passar, porque ela já está bem, bem interessante, assim, para Uhum. rodar. E aí, a gente tem como analisar outros números. Por exemplo, aqui eu destaquei, não sei se puxou aí a atualização da tela para você. Peraí. Espera um tiquinho para ver se vai atualizar. Ai, foi. Uma Foi. parte meio marronzinha, laranja. Isso. Que está o percentual do Hum. custo variável, tá vendo? Nessa parte Aham. percentual do custo variável, eu vou enviar para você aí uma apresentação que fala os números ideais. Eu vou até parar aqui, porque olha só, aqui a gente tem junho, julho e agosto. Para a gente Uhum. projetar setembro, outubro, novembro e dezembro, a gente vai usar os 3 últimos meses ou os 4 últimos meses, vai depender da empresa. Se for uma empresa de comércio, nós vamos usar os 3 últimos meses. Por quê? Uhum. Porque aí a gente vai ter uma noção de crescimento, por exemplo, para setembro e outubro. E esse percentual aqui que está em marronzinho de custo variável, ele tem um percentual, digamos assim, ideal, que está aqui na apresentação que eu vou te mostrar. Peraí. Deixa eu só sair aqui do Canva, que ele está em outro usuário. Por quê? A gente vai analisar agora o DRE, tanto daquela parte ali de vendas e percentuais, quanto do lucro mesmo. Porque aqui, olha, a gente tem uma análise padrão de DRE. O que a gente vende vai ser sempre 100%. O custo variável, o ideal é que ele fique em torno de 45%. A não ser que o ramo de atividade seja muito competitivo. Aí a gente tem que aumentar esse percentual até uns 65% por aí. Então, a margem de Uhum. contribuição ela tem que estar em torno de 55 para a gente contribuir com o pagamento do custo fixo, né? E ter o lucro, Uhum. entendeu? Ô, Ju, eu acho que eu já te perguntei isso, mas agora não tô lembrando. Ih, não. Hora extra entra em custo fixo? Então, hora extra entra em custo fixo. Porque geralmente, se você Uhum. está fazendo hora extra, ela ou ela pode ser um padrão, porque está faltando um funcionário, aí a pessoa vai ter que ficar fazendo mesmo, não tem jeito.
Uhum, Ou é alguma coisa eventual, assim, eu geralmente ponho em custo fixo, a não ser que você fosse uhum, uma fábrica. Ah, eu precisei uhum. fabricar mais X produto, então, tipo, pôr a galera toda para fazer. Aí eu ia colocar ela em custo variável, Ah, tá. entendeu? Para Uhum. você faz mais Não, sentido beleza. isso. É. E aí, Tá. E aí, no custo operacional, tudo relacionado à manutenção, esses trem, né? na verdade, esse custo operacional aqui, ele está somando o custo fixo e o custo variável. Ah, é. É Aqui verdade, nesse, esqueci. nesse Isso lugar, aqui. porque eu estou te mostrando um conceito diferente. Porque você está certo, o custo operacional seu lá, ele vai entrar no DRE daquela planilha que eu te mandei, lá embaixo tem uma aba de manutenção de equipamentos, tem lá. Uhum, isso mesmo. Então vai ficar top para você que vai vir separadinho, sabe? Ah, então ótimo. Aí, e Uhum, assim, uma vez que você beleza. preencheu, por exemplo, preenchi, Aí vai sim. como ela é anual, você só vai pôr os valores. E aí já vai somar tudo, Uhum, vai ficar filé, entendeu? Mas aqui só ótimo. para você entender o conceito, que aí eu vou te mandar essa apresentação. Então, por exemplo, o custo variável ideal que ele fique entre 45% e 65%. Então, nós vamos analisar depois que você jogar na planilha. Aí aqui vai ter Uhum, a margem de contribuição, que aqui está 55%, o ideal é que ele fique abaixo de 40%. A gente vai ter que entender, vai variar de ramo para ramo. Tem que entender o seu ramo. Por exemplo, ramo de padaria, padaria não, gás, que é muito competitivo, aí já é uhum, outro. O seu talvez seja, a gente vai ter que analisar, porque também é bem competitivo, vamos entender. uhum, Mas aqui de uma forma geral, né? Custo fixo. Aí, o ideal entre 20% a 35%. Quando ele está acima de 40%, aí já está tendo alguma coisa aqui que a gente precisa melhorar. Por quê? Porque aqui já está o uhum, indicador. Olha, será que eu estou com muita mão de obra? Será que eu tenho que melhorar o meu processo? Será que eu estou pagando aluguel caro? Né? A margem de contribuição vai falar para a gente se o preço que a gente está fazendo está ok. E o custo uhum. fixo vai falar dessa outra parte. Por que que eu estou passando isso aqui de novo? Por causa da planilha. Porque aí faz sentido ter É. percentual, entendeu? É isso que eu ia falar. O percentual acho que facilita a visualização. Isso, faz mais sentido. Porque depois a gente analisa os números, mas o percentual vai mostrar tudo para a gente aqui. Aí eu coloco aqui Uhum, algumas, né, ramos que realmente ganham por volume. E aí a gente vai analisar o lucro. Aqui, Isabel, eu explico também que, em geral, o lucro ele varia de negócio para negócio. Então, por exemplo, começa de 10 a 20%, serviço, que é o caso de vocês, é entre 10 a 25% de lucro. Então, quando seu irmão coloca 30, ele não está errado o uhum, percentual, entendeu? Ele só está colocando uma margem que ele sim. acha interessante lá de 30. Se fosse uma indústria É. de 8 a 14, né? Então, tem esse embasamento aqui de lucro de acordo com o ramo de atividade. Lógico que a gente pode ganhar até mais, se a gente fizer direitinho o planejamento e conseguir vender de qual ponto que a gente quer, né? É. Aí Vai dar aqui, certo. aí vai dar certo. Aqui, o que que eu faço? Nesse novo conceito de planilha, eu estou misturando a contabilidade do DRE, que é a contabilidade passada. Então, eu vou projetar com você outubro, novembro e dezembro. Eu vou analisar o que passou. Então, eu vou pegar o DRE, vou analisar o que passou. Vou analisar a Uhum, controladoria desse mês, porque eu vou entrar lá no fluxo de caixa, vou pegar tudo que entrou esse mês. E vou planejar o futuro. Então, estou usando todos os conceitos aqui para multiplicar esse lucro. E isso a gente traz na ótimo, que aí eu não planilha. preciso de ficar fazendo aquela planilha. É, Que aí eu fazia a sua junto com a de Giovanni, lembra? isso. Aí não precisa. Não precisa, aqui fica mais fácil, né? Aí aqui eu explico o que que é o Uhum, conceito de DRE, o conceito de controladoria, mas isso aqui você já sabe. O que é interessante é a regra de três, vou usar o mês atual e 2 meses subsequentes para eu planejar. Então, eu pego o mês uhum, atual, dou uma olhada e vou planejar agora, outubro e novembro. No caso de vocês, que é um ramo que é mais de locação, a gente consegue planejar até mais. Então, dá para fazer. O que que é usado hoje no é. Que mercado? aí a gente faz pelo tempo de contrato, né? Tempo de contrato, exatamente. A gente faz pelo tempo de contrato.
O que é usado hoje no mercado? Esses três conceitos aqui de baixo. Best Estimate ou Quarter, que analisa trimestralmente, né? Então, janeiro, fevereiro e março. Abril, maio, junho. Isso aqui também tem na planilha, eu vou te mostrar. O budget, que é o orçamento anual, é só o nome mais chique, mas tem empresa que fala Chique. budget, fala orçamento anual. Eu já escutei muito aquele Pablo Marçal, ele Uhum. fala muito isso, É, budget. isso aí. O forecast depende da pronúncia, mas o forecast aqui é a revisão do orçamento anual. Então, isso aqui é usado por grandes empresas, mas é o que a gente vai fazer aqui. É o mesmo conceito aplicado à nossa empresa atual. E aí, Uhum. assim, se ano passado, o que o pessoal faz hoje? Ano passado eu vendi 1 milhão, juntando todos os meses. Aí o pessoal Uhum. que trabalha em empresa grande vai lá e fala assim, não, esse ano nós vamos crescer 30%, então nós vamos 1,3 milhão, que vai ser a meta anual. Só que não é só isso, nós temos E que pegar, coloca lá. nós vamos pegar a realidade do ano que a gente está vivendo. Então, por isso que eu falo aquela regra de três. Eu pego os 3 últimos meses para projetar os próximos 2 ou 3, dependendo da empresa, Uhum. porque eu tenho que analisar ali também. É lógico que eu vou fazer uma estimativa anual e vou trabalhar com a minha meta de venda. Mas a meta de venda eu sei que eu vou ter mês bom e mês ruim, que é aquela coisa também que Uhum. a gente passou ano passado lá. Ano passado, em janeiro, fevereiro e março, Nossa. foi penoso porque novembro, né? Eu acho que foi a EMPA que não. Esse ano, na verdade, né? Esse ano, janeiro, fevereiro, março, foi Isso, tenso. foi tenso. Aí, tipo assim, igual eu falei com o Adriano, foi respingando e tá, tipo assim, Até o. decaindo, ainda tá começando a melhorar Isso, agora. exatamente. Aí e por que que a gente tem que fazer essa planilha e passar para eles, Ale? Porque, igual ele falou, Ju, eu já vou ter uma sobra em outubro. E aí ele falou assim: eu Uhum, quero começar a fazer meu capital de giro, sei lá, 5 mil por isso. mês. Aí eu falei: opa, preciso da planilha. Sabe por quê? 5 mil por mês vai demorar demais para conseguir fazer o capital de giro. Então, Não, mas não tem necessidade de ser só 5.000 por mês, não. Ele e- sabe disso. Ele não quer, tipo assim, abrir mão. isso. Aí a gente vai mostrar ele na planilha e vai tentar, né, falar com ele, olha, vamos enxergar aqui, vamos fazer nesse modelo. Porque como é uma planilha que dá para ele ver É. tudo também, aí eu tenho assim, Uhum, porque é mudar o jeito de ver. A gente tem, como você diz, eu não tem como, né, Isabela, a gente forçar ninguém a fazer nada. Ele que sabe o futuro dele. uhum, Mas na planilha, é, tem número, conta número é mais difícil de ter argumento. Aí fala assim, não, Ju, eu não quero fazer. Beleza, é. tudo Tem bem, erro. né? Mas agora vamos projetar isso aqui. Então, aqui é o que Uhum. as empresas Mas eu fazem, acho que essa dificuldade, assim, que ele passou, deu uma sacudida nele, assim, tipo assim, opa, tem que fazer alguma coisa. graças a Deus, né? Porque, mas É, ele falou isso mesmo. Ele falou, Ju, eu cresci muito, porque agora eu preciso saber que tudo tem consequência. Eu falei, ótimo. Então, extra, pra você não é. passar aperto Então, mesmo. tem coisas ruins que vêm, É, tipo assim, para para ser fazer a gente bem crescer boas. mesmo. É no desafio, né, que É, a gente evolui, né? Aí o que que o pessoal geralmente faz, né? Seria de cima para baixo, né? Contabilidade, controladoria e planejamento do lucro. Nós vamos fazer de baixo para cima. A gente pode fazer a análise do lucro. Eu quero o resultado de aumento no mês que vem de 5%, de 10%, ano que vem de X%. Aí vamos fazer o controle do custo. Por que que a gente vai fazer de baixo para uhum, cima? Porque a gente já sabe o que tem de custo fixo, já sabe quais são os empréstimos que a gente quer pagar, seja no banco ou seja com terceiros, e já sabe que a gente quer construir sim, capital de giro. Então, o planejamento tá, de venda vai ser baseado no resultado que eu quero e no controle do que eu já tenho que pagar. tá. Então, Agora deixa eu te perguntar, legal. por exemplo, contas, dívidas que ele tem, que são pessoais, mas que a empresa que paga, eu faço o quê? Eu coloco na planilha? Então, o ideal é que a empresa não pagasse, que estivesse separado. Mas como ele Uhum, paga dessa forma e a gente ainda não conseguiu fazer ele separar o Prolabore, põe na planilha. uhum.
põe na planilha. Vou Aí, colocar tudo na planilha. Porque é, vai sair do vai mesmo, sair desse dinheiro. e a hipocrisia a gente pôr separado, porque no final das contas não vai ter o controle real. Então não adianta. E não vai bater a conta. Não vai bater. E aí o que a gente pode fazer é, olha, anualmente, você tirou, porque você está falando das contas para pagar os empréstimos do lote e do apartamento, por exemplo, né? Isso. Exatamente os dois. Perfeito. Aí a gente vai pôr na empresa, e aí é o seguinte: a gente vai falar com ele, Adriano, isso aqui é da empresa, só que você está usando em benefício próprio. Porque isso aqui que está faltando É, no final de giro é justamente o dinheiro que você está pagando lá, entendeu? Porque se você for a pagar, justificativa é que depois vai voltar para a empresa, né? Mas a gente sabe que não. Não é bem assim. é, Mas assim, ele não fez errado, né? Ele é tem o jeito que uma ele lógica conta. dele. Tem uma lógica dele. Ele tem o caminho do sucesso lá dele. Só que dá para fazer muito Uhum, melhor, né? A gente é. mostra para ele como seria. Aqui nos próximos slides, a gente põe a provocação, né? Quanto que você precisa vender para lucrar? Que é aquela parte lá da planilha, mensalmente, trimestralmente, anualmente. E eu explico aqui nos próximos slides como que a gente faz a conta que está lá na planilha. Não vou entrar tanto com você, mas é a conta, por exemplo. Para eu saber quanto que eu preciso vender para lucrar, eu preciso saber uma meta de venda que gera um lucro real. Aí eu preciso do percentual do lucro, da média de percentual de custo variável, por isso que tem lá em percentual e valor. Eu tenho empresa hoje que consegue me dar uma média de custo variável em percentual e tem uma empresa que só dá em valor, porque depende do ramo de atividade. Então, tem que saber calcular das duas formas. Por isso que tem os dois lá. Valor real do dinheiro em custo fixo e valor das despesas não operacionais, né? Aqui, olha, eu explico como que é aquela conta lá, sabe? Que está na planilha. Então, por exemplo, vamos pegar essa primeira parte aqui de cima. É aquele primeiro slide que eu te mostrei. Qual que é o percentual Uhum, ideal de custo variável, margem de contribuição, custo fixo e tudo mais? Está tudo aqui. E aí, vamos supor que eu precise fazer o cálculo com os dados que eu tenho da minha meta de venda, que vai gerar um lucro para a empresa. O que que eu vou fazer? Sempre vou considerar, para eu fazer esse cálculo, o faturamento como 100%. O tá. lucro, vamos supor que eu quero um lucro de 10% para o mês que vem. E aí eu vou Uhum, pegar o meu custo variável, que seria 45%, que a tabelinha está me dizendo que o ideal é 45%. Nós vamos analisar o da empresa de uhum, vocês para achar. E o custo variável aqui, eu geralmente pego uma média dos últimos 3 meses. Nós vamos poder pegar uma média por contrato, isso vai ser mais interessante. Ah, eu tenho contrato é. para 6 meses, um ano, então nós vamos pegar uma média por contrato. Aí nós vamos fazer a base de cálculo para a gente chegar nessa meta de venda que gera lucro, que seria 100% do faturamento, menos os 10% do lucro, menos 45% do custo variável. Vai sobrar 45%. Essa daqui vai ser a minha base de cálculo. Beleza. Qual que é o Beleza. passo 2 para eu chegar na meta? Vou pegar o custo fixo, Custo fixo. aqui está em dinheiro. Vou pegar os outros Uhum, custos, que pode ser que seja empréstimo, cheque especial, que aqui está R$ 3.000, uhum, e vou calcular. Se eu somar o custo fixo com outro custo, vai dar 9.000. Vou pegar esses 9.000 tá. e vou dividir pela base de cálculo que eu Dividir. achei. Vou achar 20.000. Qual que é a minha meta de venda? 20.000 para esse mês, para eu ganhar 10% de lucro. É Então, isso? isso eu teria que fazer no início do mês, né? Sim. Mas é isso Uhum. aqui é o que a gente vai fazer com aquela planilha. Você nem precisa fazer esse cálculo. Ela vai fazer automático, Ela é. vai fazer automático, entendeu? Uhum, Aí, beleza. uhum, Isso aqui é a minha meta de venda. Aí, vamos supor que é, a empresa está andando direitinho, deu tudo certo, tal, tal, tal. Só que na meta de venda, vou pular para o próximo slide aqui, eu não consegui fazer o custo variável ficar nessa parte aqui, ó, que o custo variável está 45%, tá vendo? Eu não consegui uhum. fazer ele em percentual. Eu tenho o custo variável em valor, porque ele varia de acordo com a minha venda, o custo variável, né? Então, é tudo que eu vendi,
Se fosse o caso de vocês, aí vocês vão ter talvez a gasolina, porque alguns contratos têm gasolina, né? Alguma Uhum. taxa de recebimento via boleto, que você paga o custo do boleto e tal. Isso. Então, às vezes você vai ter o custo variável em dinheiro. Se tiver o custo variável em dinheiro, a base de cálculo vai considerar o custo variável de outra forma, vai considerar ele aqui embaixo junto com o custo fixo. Por quê? Eu não posso somar percentual com dinheiro. Então, eu pego 100, Ah, é verdade. tiro o lucro. Então, 100 menos 10% vai dar 90% de base de cálculo. 90%. Aí eu vou pegar todos os custos juntos. Custo variável, que estava 12.000, custo fixo 6.000, e o outro custo, que é os 3.000 lá do empréstimo. Somar esses três dá vinte e Uhum. um mil. Aí eu divido pelos 90% da base de cálculo. Aí a minha meta já não vai ser mais os 20.000, vai ser, 20.000 a aumentar. aumentou para 23. Por que que aumentou para 23? Porque eu não tive 45% de custo variável, que era o meu ideal na tabelinha aqui de cima. Eu tive 12.000 de custo variável. Esse mês teve alguma despesa extra. Aí foi Ah, doze tá. mil. Aí, além de não estar em percentual, eu coloquei o custo real. Foi 12.000, não foi 9. Porque Uhum. lá no outro exemplo foi 9. Aí vai aumentar a meta de Sim. venda. Então, só para você entender, assim, a lógica. Como que vai acontecer lá? Uhum. A lógica, por isso que eu ponho aqui e gosto de explicar. Mas lá Você já vai me mandar esse slide também, não vai? vou mandar isso aqui tudo para você. Então, assim, eu Tá. nem vou seguir, porque nem vai valer a pena, porque o resto aqui a gente já viu. Mas a lógica é Uhum. essa. E a planilha vai ajudar a gente a entender a empresa em percentual, em valor e no total. E aqui na frente, ó, deixa eu abrir aí para você. Na hora que abrir aí, você me fala. Tá. Porque aqui na frente, o que que ela vai trazer para a gente? Pode. Tá vendo aqui, ó, que 1, 2, 3 e 4 é a Sim. análise trimestral. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, Ah, quarto trimestre. Se o caso de uhum. vocês for interessante analisar de 6 em 6, a gente soma, né? Por quê? Porque a gente sabe Aham. que quando você vai fazer uma projeção de venda, por exemplo, tem mês que é bom, tem mês que é médio, tem mês que é ruim. Aqui, Apesar que o nosso é mais regular, né? exato, Por ser contrato. os seus é mais de boa. Então, Uhum. tem isso aqui. Mas dá para a gente fazer uma análise também. Ó, primeiro trimestre Dá. Muito passado, bom. como que foi? Mas aí também tem outra coisa, né? Tipo assim, é mais de boa questão do lucro, mas também quanto aos custos é um pouco diferente, que E também vai alterar ali. também vai alterar. Então, tem a particularidade do ramo, né? Então, o caso de vocês tem essa É. particularidade. Mas eu achei que ficou bem melhor. E aqui embaixo, ó, deixa eu abrir ela um pouquinho aqui. Vou te mandar ela daqui a pouco. Aqui embaixo, se tivesse estoque, eu ainda conseguiria fazer o cálculo você. Ticket médio por cliente vai ser por contrato, Uhum. né? Aí aqui tem, ó, meta de venda de projeção, meta de venda de custo real. Não é o caso de vocês, mas daria para fazer, que ela já traria também. Meta de compra, se eu tiver um estoque. Então, às vezes eu sou uma empresa Uhum. que vendo milhares de coisas. Quanto de estoque que Uhum. eu preciso para bater a minha meta de venda, que vai ser aqui 17.000 esse mês? Às vezes eu não preciso Uhum. comprar, porque às vezes as empresas fazem isso, sabe? Ah, eu vou comprar estoque para 5 meses. Aí fica com dinheiro parado no estoque, não tem dinheiro no fluxo de caixa e fica, É. Não gira, né? não gira. Então aqui traria tudo. A base de cálculo que eu falei com você lá, que a gente estava calculando, tá aqui, olha, 40%, 25%, 24%, tá vendo? Uhum. Ela tá aqui embaixo, a base de cálculo. O sistema já traz, só que ele Sim. faz o cálculo aqui. Ela seria usada também para fazer essa gestão aqui de estoque, se fosse o caso. Aí tem aqui embaixo, ó, custo variável. Não sei se vai carregar aí para você. Ah, já tem tudo. É. Tem. Aí você só. Aí aqui a gente pode. Porque isso aqui vai variar de acordo com o ramo, né? Mas dá para a gente Uhum. incluir mais linhas aqui, se for o caso. Aí traz o percentual aqui também. Mas enfim, tá separadinho. Eu tentei fazer assim, o máximo que eu pudesse separado, para ficar mais simples para vocês.
Tem ações de marketing cá É. embaixo também, para pôr separado como investimento. Aqui embaixo tem a opção de A reserva, papelaria. papelaria, reserva financeira, sabe? Dá para pôr tudo separado. Uhum. Eu acho que ficou melhor do que estava antes. Ficou. Não ficou? E tinha muito, tipo assim, tinha muita aba também, o outro, eles tinham que mexer pra lá, pra cá. É, aqui num lugar só, e eu ainda vou mexer mais nela ainda, porque eu achei um freelance top, sabe? Aí, Uhum. agora nós Aí vamos. é bom, né? Ah, é E bom. faz do jeito realmente que você precisa. Nossa, Então, só para entender, o lugar que eu tenho que mexer são os amarelinhos, isso, aí, isso. É, e lá na frente também. seria aqui os amarelinhos aqui do faturamento, e embaixo. Uhum, Embaixo do custo variável, custo fixo, tal, que vai preencher os outros lá de cima, que é a parte cinza. Só. E aí, na outra planilha do simulador do lucro e do crescimento, ah, é aí na outra. aí a gente pode preencher ela junto, sabe? Na hora que estiver pronto, É, entendeu? na hora que essa parte de cá estiver pronta, a gente preenche Aí o a gente outro. preenche Isso? isso, aí a gente preenche junto essa outra aqui. Porque aqui Uhum, é até bom que a gente preencha junto, porque essa parte aqui vai ser a projeção de vocês. Daqui a pouco vocês têm que uhum. andar com a própria perna de vocês. Vai dizer, não, Juliano veio, me explicou, já entendi. Não preciso pagar a Juliana Sim, mais. Daqui para frente eu sei fazer. Então aí essa entendi. parte vocês já conseguem dar andamento nela, entendeu? Aí a gente Sim, faz junto até para ficar melhor também. E como é uma é. planilha só, a gente mostrando isso aqui para o Adriano, aí a gente vai conseguir fazer ele enxergar, olha, todo mês seu custo fixo é X. Você já sabe, mas tá aqui, ó. E ele está representando tanto por cento do seu faturamento. Uhum. Aí, em percentual também, a cabeça dele já começa a pensar um pouco diferente. Porque o percentual, às vezes, dá uma assustada na gente. Dá, com certeza. Porque eu falei com ele, a gente tem que tentar mudar o mindset dele. Eu gostei muito que ele falou que tem psicólogo e tal. Por quê? É, na questão assim de empoderar ele, sabe, Isabel? Colocar ele, não deixar. Às vezes eu sei que ele comenta algumas coisas, o pessoal fica assim, ah, Juliana, às vezes, igual ele comentou comigo hoje. Eu tô sem carro, eu preciso de um carro. Eu falei, beleza. A gente já sabia disso, chegou nesse ponto, porque teve Uhum. aquela situação, tá. Você vai comprar seu carro. Não, Ju, porque às vezes eu chego num lugar, eu tenho que ficar ouvindo piadinha dos outros e tal. Começar a tentar, Isabela, colocar ele para ele se empoderar de ser o dono da empresa que está dando certo. E ele está vendo que as outras pessoas estão Aham. querendo entrar de sociedade, que as outras pessoas estão de olho Uhum. nele. Então, ele já sabe o tamanho do faturamento dele, que ele dá resultado. Agora ele Sim. tem que começar Eu falei com ele, tipo assim, justamente as pessoas que estão fazendo piadinha, pergunta em que essas pessoas cresceram, o que essas pessoas estão conquistando. Porque piadinha é muito bom, beleza, muito engraçado. Nossa, mas e aí? E ele? exato, eu falei isso com ele, falei, Adriano, você teria coragem de falar igual lá? Não, velho, você tá sem carro? Você é uma empresa de locação e tá sem carro? Eu falei, cara, você tá primeiro, né? Você tá em CLT até hoje? É só uma pergunta para você já começar a desarmar o cara. E outra, se eu trabalho em locação e eu tô sem carro, é um bom sinal. Quer dizer que eu tô locando todos os meus carros. Tô ganhando dinheiro. Eu posso É, andar a pé, mas eu tô ganhando dinheiro. Porque é. esse movimento, ele precisa começar a se empoderar nesse tipo de resposta. Por quê? Porque isso aí já vai começar a dar essa noção para ele como proprietário e dono da empresa. Por quê? Uhum. Você é uma pessoa muito bacana mesmo, tem um coração muito bom. E às vezes o conceito que a gente tem desse tipo de resposta é você achar assim, não, será que eu vou ser arrogante se eu falar isso? Uhum. Porque a gente tem um medo genuíno porque é cultural, tá, Isabel? Um medo É. genuíno de ter dinheiro e ser ou não ser arrogante. A gente associa. Por exemplo, ainda mais ele, que tem um exemplo aqui de Tabir, que está até fazendo negócio lá com aquele menino da Automate, né? Uhum. Automaticamente nosso cérebro já pensa, não, se eu tiver dinheiro, eu vou ser igual esse homem. Só que o cérebro da gente, É. ele é coerente. Se eu não tiver o pensamento coerente, eu nem consigo ganhar dinheiro, eu vou me sabotar. Porque a gente já viu É. naqueles Isso outros é verdade. encontros.
Então, começar a falar com ele, eu sei que está mais perto, e eu vou tentar trabalhar isso mais com ele. Falar, olha, Adriano, tá na hora de você se posicionar. Eu falei, não, cara, eu não aceito esse tipo de Uhum. coisa, não. E aí eu comecei a falar com ele hoje também sobre isso. Quando a gente começa a pôr limites em qualquer situação, a gente é mais valorizado. É, Bora de você pôr limite, ó, limite em piadinha. O cara não vai assistir de piadinha você mais não. não só, não só na empresa, né? Mas acho que na vida mesmo, tipo assim, em relacionamento, com família, com tudo. Perfeito, Depois perfeito. que a gente aprende tudo, né? Já era. Então, assim, aí eu percebi uma mudança grande, sabe? Tá mais confiante, tá na hora dele tentar fazer esse movimento, e eu sei que ele vai conseguir, e tá vendo que tá dando certo, que a empresa tem bons números, né? Então, Uhum. e ele mudando esse mindset, que é aos pouquinhos, né? Que senão é um negócio que faz assim, muda. É, Começando a mudar isso aí ele se empodera. E aí, cara, você sabe com quem, né? Com quem que você está falando, porque, nossa, você tá doido. Nossa Senhora, tem umas coisas. E eu fico puta porque eu gosto de vocês. Aí não que eu vejo umas piadinhas assim, não que fala, me dói, sabe? é muito ruim. Quando fala com ele também, Não, me ele chega dói. pra mim comentar comigo. Porque, tipo assim, só a gente sabe que a gente passa. Então, a pessoa vir fazer isso, às vezes a pessoa tá com tudo, teve tudo na mão, tipo assim, já veio com tudo pronto, não deu conta de chegar, às vezes, num lugar que poderia estar muito melhor, e vem com umas coisas dessas. Você falou o que eu falei para ele. Que aí ele disse assim, Ju, os meninos que estudaram comigo, todos são filhos de pai que já tem uma condição. A empresa já tem empresa, é só tocar o negócio. Aí eu falei com ele, Uhum, Adriano, hoje, se você pegar qualquer um dessas pessoas aí que conviveram com você na infância e pedir para eles tocarem o seu negócio, tocar o seu negócio, né? Nem abrir do zero e crescer igual você fez. Eles uhum, não vão conseguir durar um mês. Por quê? O tipo de experiência, né? Que a gente fala, a experiência faz a pessoa, o tipo de experiência que você teve hoje, seja ela positiva ou não, te constitui. Então, você é muito mais, não é que a gente é muito mais do que o outro, mas você tem muito mais bagagem de administração, seja do jeito que for, foi difícil, foi fácil, não importa, você tem muito mais uhum, administração do que qualquer um deles. Então, a gente tem que falar isso muito com na certeza. cabeça dele, para ver se, de alguma forma, uma gotinha que Se fica, pega, né? entendeu? E igual eu falei, porque eu fico puta na hora que falam qualquer coisa com relação a vocês. Por quê? Porque só Deus é que sabe, entendeu? Uhum. Só Deus é que sabe o sofrimento aí, como diz o outro, entre aspas, né? O aprendizado que Os foi. perrengues, Ué, não, que nós. tá sendo ainda, né? Tipo assim, É. não E aí tá um mar de rosas. e eu ainda falei com ele assim, olha, e são poucos ajustes que você precisa para você realmente nem ter que ouvir. Porque com o faturamento que vocês têm hoje, a empresa de vocês hoje, se ele conseguisse ter o capital de giro e não atrasasse os pagamentos, por exemplo, no banco, era para um monte de branco estar assim, estender tapete vermelho para vocês, entendeu? É, Sabe? Então, é assim, verdade. não que vocês fossem pegar ou não, mas era. E eu gostei, porque Giovanni Uhum, também fala isso para ele. Então, ele é, ouve isso de você, ouve de Giovanni, ouve de mim e vê os números. Alguma coisa, uhum. entendeu? Os números estão muito bons. Isso a gente não pode negar. Eu acho que atualmente deve ser um dos melhores que a gente já teve, não tenho certeza. Mas, não sei se ele chegou a te mostrar. Não. Mas o que estão todas são as dívidas passadas, né? Que estão consumindo. E os juros também acabam Isso. consumindo Porque, muito. no final das contas, ele está construindo patrimônio, mas o que eu mostrei para ele hoje foi exatamente isso. Foi, olha, eu não quero que você pague juro para banco. E aí, na cabeça dele, Uhum, não, Juliana, mas eu não importo de pagar, não. Eu falei, importa sim, vamos pegar um contrato. Ele pegou o contrato. Primeiro contrato, ele fez 200 mil emprestado. Ele vai pagar 83 mil. Ele fez o cálculo lá na hora. Eu nem posso pagar, não, uhum, que eu precisei para resolver. Tá, beleza, trabalhou com capital de terceiro. Mas nenhum contrato você perdeu 83 mil. Foi um. Aí depois, sabe o que a gente vai fazer, Isabel? Nós vamos pegar uhum, todos os contratos que ele tem e vamos fazer os juros, tanto os com o banco uhum. quanto com os meninos. Aí vou mostrar para ele, ó, Sim. de juro hoje, porque aí a gente tem que pegar assim, tem que mostrar para ele.
Você pagou X ano passado, só de É. juros. Na hora que vê número, assusta. Entendeu? Porque aí, olha só, isso aqui era o quê? Era o apartamento que talvez estava pago, o lote que estava pago. Ah, eu precisei. É. Beleza. Ótimo. Precisou, realmente. Precisou, tá, tá, tá. Só que agora você não precisa mais. Podemos trabalhar de outro jeito. Porque senão, igual ele falou assim, É. eu Ju, eu já sei que em outubro eu vou estar mais folgado. Ele já arruma um jeito de gastar o folgado em vez de, sabe? É assim mesmo. É. Entendeu? Mas você acha que a gente deve começar por onde? Ele chegou a perguntar esse conceito, porque ele sempre pergunta isso, né? Tipo assim, começou a dar lucro agora. Eu dei ideia, não sei se eu tô certa, da gente começar a pagar todos os fornecedores que estão em atraso, porque a gente tem muito fornecedor em atraso. Perfeito. É exatamente. E já estamos acabando, né? Já Uhum. agora entrando, a gente já está colocando quase praticamente tudo em dia, graças a Deus. Isso aí. Só que ainda tem esses empréstimos dos amigos dele. Que foi Sim. tipo assim: não, me empresta 20 mil aí para eu pagar uma folha, que às Aham. vezes não dava dando a folha de pagamento. Isso. E aí tem uns que às vezes nem tem juros, mas tem o capital que tem que pagar. Perfeito. Aí eu incluo ele aonde? Nesse empréstimos e dívidas passadas, ou Empréstimo. eu coloco lá embaixo? Não, você vai pôr empréstimos de dívidas passadas. E aí, a pergunta Mas mesmo sendo uma parcela só, tipo assim, que tô devendo mãe 20 mil, por exemplo. Eu vou e coloco ali, você de pode, qualquer mês. você pode pôr em qualquer mês, porque é um valor. A gente pode fazer duas planilhas. Porque, por exemplo, igual sua mãe, 20 mil, ela pode entrar em qualquer mês, para a gente quitar. Você tem alguma planilha de amortização? Eu acho que eu tenho uma que eu pedi para ele mexer. Porque eu pensei em essa, tipo assim, dívida igual de gente mais alta, a Uhum, gente negociar a parte de amortização. O que que uhum, o pessoal gosta? De juros. A gente não vai deixar de pagar os juros para a pessoa, mas a gente vai abatendo como se fosse o de banco, sabe? sim. Por exemplo, Eu tenho tô um, te porque se ela. devendo juros 10 mil. Uhum, E aí vira uma parcela. Eu acho que na hora que for com parcela, Adriano vai pagar sem ver. Tipo assim, sim, porque o negócio dele é tipo assim, não tô vendo. é, Pegou o juros de banco e fala, nem tô vendo que eu tô pagando. sim. Porque tá parcelado. E aí vai acabando. A gente pode Melhor do que ficar pagando juros. A gente pode fazer isso com todos eles. Você pode relacionar ele em empréstimo, só que aí, no dia que você tiver com ela preenchida, a gente divide junto. Ah, uma parcela, por exemplo, sua mãe, 20 mil. Vou pagar a mãe 2 mil por mês, mais o capital de X. A gente divide junto lá embaixo, nos meses. Em vez de você fazer outra planilha, a gente faz esse cálculo, dividindo o que a gente acha que cabe no fluxo de caixa dele daquele período. Isso, então, pensei isso. Entendeu? Aí é melhor a gente Uhum. fazer isso juntos. Que aí a gente vê o fluxo de caixa daquele período e vê o que que dá para pagar. Porque, igual você falou comigo, Ju, Então, por pode onde. falar. Hã? Pode Pode falar. falar. Não, pode falar. Não, é só porque eu ia falar assim, então por onde a gente começa? Então, eu vou começar com os fornecedores. Isso. Eu já ia te falar isso. Por onde a gente vai começar? Na verdade, fornecedor, a gente precisa colocar em dia, porque, infelizmente, se der qualquer BOzinho, a gente vai precisar deles. Não tem jeito. É. Agora, as outras dívidas, nós vamos começar por onde dá mais dor de cabeça para ele. Lembra que a gente fez isso uma vez? E começou a Uhum. tirar, por exemplo, ele conseguiu pagar um cara que estava enchendo o saco dele, aí começou a dar os cheques pro Kiko para pagar ele. Aí a gente vai tirar aqueles que mais incomodam ele, entendeu? Tá. E aí depois a Beleza. gente vai para a parte dos juros dos bancos. Na verdade, Isabel, o financeiro deveria fazer o quê? Por onde eu começo? Por onde estou pagando mais juros, entendeu? Sim. Só que Uhum. não adianta nada eu chegar para o seu irmão e falar assim, ah, você tem que pagar isso aqui. Não é a realidade dele. Eu tenho que trabalhar em cima de É. vocês, Do entendeu? problema. Não tem como. Por isso que não é uma receita de bolo, sabe? Não dá para fazer. Uhum. Aí a gente vai pegar o que tá Tem mais. outra coisa. Deixa eu falar. O aluguel dos ônibus. Tem dois ônibus, o rodoviário, né? Uhum, Que a gente paga o aluguel deles. uhum. Ele entra em custo fixo? Isso. Aí no caso ele vai Eu entrar. acho que vai ser custo fixo. Você aluga para você
passar para outra empresa, Subbloco, né? né? Uhum. Beleza, então ele vai estar em custo fixo. É isso Tá. aí, certinho. Então, todos, né? Porque tem uns veículos também. Tipo Também, assim, alguns tô, veículos tem. tô, Então, todos os sublocados. isso aí. E depois que você fizer também, a gente vai voltar analisando, aí a gente vai olhar linha por linha, não precisa te preocupar não, tá? Tá. Aí eu vou te mandar essa planilha, vou te mandar a apresentação e a gente começa a trabalhar com ela, que eu acho que vai dar mais resultado para a gente ver tudo. E vai ficar mais fácil, Uhum. né? Não, beleza. Você achou melhor? Eu acho que ficou bem melhor, Não, bem melhor. né? Eu achei Bem melhor. bem mais Mas interessante. eu vou começar ela em. Não vou começar ela em janeiro, não, né? Vou começar ela em agosto. Beleza, não tem problema não. Tá ótimo. Que aí eu tenho os números mais reais. O que você tiver dos outros meses, a gente pode só julgar, por exemplo, custo variável do mês de janeiro, desse ano. A gente põe só o total. Só para a gente ter o DRE, que é essa Uhum. parte de cima aqui, né? Ah, não. Beleza. E o Uhum. mais detalhado, aí você pode começar de agosto para frente, não tem problema não. Entendeu? Tá. Porque aí eu Uhum. vou ter pelo menos o DRE. Por que que eu quero essa parte? Porque aí eu vou projetando que vem com mais ou menos os dados que eu já tenho aqui. Entendeu? Tá. Uhum. Aí vai ficar Entendi. melhor para a gente mostrar para ele também. E aí nós vamos Uhum. falar Com muito na certeza. cabeça dele. Nem que eu tenha que pôr despertador no meu celular para mandar para o seu irmão. Precisamos juntar X dinheiro. Que dia que nós vamos juntar? Eu vou ser a Foi. cobradora do fluxo de caixa desse. Para que você está devendo? Deve para Juliana. Tem cobrada de tudo, Juliana enjoada. inclusive publicidade. Juliana, ó, o fluxo de caixa dela, que é enjoada demais. Eu ri demais, que tá assim. Eu tô com 100 mil guardados lá, eu vou mandar para minha mulher guardar para mim, porque senão eu vou gastar. Eu falei, pelo amor de Deus, É, ele falou. Ele olha, falou. faz um Ele o pix, quê? faz um pix para ela agora, pelo amor. É, eu falei. Ele falou assim, você quer guardar comigo? Mas eu falei assim, não vou guardar comigo, não, porque esse dinheiro alto na minha conta vai ser péssimo para mim. Questão de fiéis, esses trem. Não vai, Aí, não vai dar bom. Não, ele pode inclusive, Ju, tá todo mundo, tipo assim, o pessoal todo da faculdade está fazendo o financiamento aí do Cicobi, do né? Sicoob. Eu falei É, assim, nossa, o povo tá com dinheiro mesmo, porque você colocar não sei quantos imóveis e pagar uns juros desse, é um trem muito louco, é surreal, assim, eu não acho viável não, sabe, Isabel? É um trem muito fora da curva. eu Mas também achei, cada um mas tem. assim, eu acho que cada um sabe onde o calo aperta, né? Então, Exatamente, exatamente. Sabe o porque eu que? fiquei pensando assim, se a pessoa tem um imóvel, que o valor desse aproximadamente 1 milhão e pouco, Sim, para colocar de garantia. Se a pessoa tem um imóvel nesse valor, o dinheiro que ela pode investir com esse imóvel paga e sobra a faculdade. exatamente, exatamente. Entendeu? Beleza que não é desse jeito rápido assim, mas Sim, sim. Mas é exatamente isso que a gente fala. E assim, tem muita gente que desiste no meio do caminho porque começa a se embananar que não faz conta, Isabel. O pai só quer é. pôr a pessoa para estudar. Aí usa cartão, Uhum, usa não sei o quê, usa não sei o quê. Não dá, porque a prestação é muito é. alta, só. Não é um negócio baratinho, entendeu? Aí começa a se embananar demais. E eu tava escutando, tipo assim, não, fulano pegou empréstimo para pagar o semestre todo. Para Uhum, pagar o semestre todo era 40 mil. Aí beleza, aí vai que divide o semestre todo. Vamos pôr lá em 10 vezes. uhum. Que ainda acho que, não, que é pouco, que eles devem ter dividido bem mais. Sim, sim. Aí chega esse mês que vem, você tem prestação mais a Exatamente. mensalidade. Então, tipo assim, É vai exatamente só embolando. vai só embolando. Aí, no final, a pessoa não forma e fica endividada, entendeu? Toda vez que vai alguém Uhum. lá, quem está cuidando dessa parte, inclusive, é a Girlane. Ela explica isso muito bem explicado. Porque não é o futuro só do filho, é o futuro da família inteira, entendeu? Herança de Ué. irmão está envolvida porque pega a casa. Então, tem que ser um negócio muito Uhum. bem pensado, sabe? Não é um curso que se faz É, assim. Não tem jeito. É uma responsabilidade muito grande. Não tem nem que ver. é. O que eu já ia te falar era com relação à planilha. Peraí, deixa eu lembrar que minha cabeça está ruim.
Aí a gente vai preencher ela toda, vai fazer essa projeção, e aí a gente vai mostrar para o seu irmão. Lembrei. É, sabe o que que seu irmão podia fazer? Abrir uma conta em nome Hum, dele e ele vai ter acesso a ela? Não, ele vai ter o número dela. Aí o dinheiro igual esse 100 mil, beleza, ele pode mandar para a namorada dele. Mas, por exemplo, vamos supor que ele colocasse você para administrar, entendeu? Aí uhum. mandasse para lá. Não, Você tem o acesso. eu acho uma boa, mas eu acho tem que convencer ele que santo de Sim, casa não faz milagre. exato. Mas a gente conversa com eles e fala, olha, financeiro tem que ter isso aqui. Se você não consegue, você tem que ter alguém para te ajudar que consegue. Hoje, quem é essa pessoa? É a sua namorada? Uhum, Ah, eu confio, mas não sei, não é. É a sua irmã? É a sua mãe? Ele vai ter que achar alguém. Ah, não achei ninguém. uhum, Então, e aí, você vai assumir a responsabilidade de fazer? Eu preciso uhum. apertar ele assim para ele dar conta, entendeu? É, uhum, É isso que nós vamos tentar fazer com ele. Vamos ver se a gente consegue, beleza, tá bom? vai dar certo. Vou Vai. tentar preencher essa planilha esse final de semana Aí você vai me aí fica conversando. Se pronto. precisar, você pode me ligar, pode mandar mensagem. A gente vai conversando, Uhum, pode preencher, tá? Ficou com dúvida, não, tá bom? beleza, Então tá, que mil desculpas. fechou. Muito obrigada. Não gosto de atrasar, você me conhece Não acontece. nada Mas mesmo. acontece, Hugo, eu também atraso. Não, mas é ruim, né? Não gosto de deixar ninguém esperando, misericórdia. Aí a gente vai conversando e eu vou te enviar ela aí agora, tá bom? Tá bom. Aí não esquece de mandar o slide também, não, pra você Não, vou fazer. te mandar tudo agora. E se você tiver a planilha de amortização, você me manda também. Eu acho que vai ser mais interessante a gente fizer junto lá dessa forma do que a gente fazer outra planilha. Mas eu posso, É, eu porque senão tenho, vai ser duas coisas, né? entendeu? Era bom ter tudo mais junto. Uhum. Mas eu tenho uma outra Tá. que dá para pôr. Qualquer coisa eu adiciono ela para você, mas eu vou ter que mexer nela, porque ela tá para outro ramo de atividade, É. Ah, não. Tranquilo. tá? Mas eu vou te falar. Fechou. Então tá, Tá meu bom. bem. Obrigada, Ju. Obrigada a você, fica com Deus. Prazer te ver, eu tava com Amém. Fica com saudade. Deus também. Também. Você Então, sumiu, hein? sumimos, foi mesmo. Um beijo, tá? Fica com Deus. Falou, beijo. Boa noite. Fica Boa com noite. Deus. Tchauzinho.